Olá, meu querido, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos tratar, já focando um pouco da geometria. Nós vamos tratar lá das unidades de medida que nós estávamos lidando até então, mas hoje nós vamos focar no cálculo da área. Lógico, tem muitas situações que você já trabalhou, você já viu isso quando você lidou lá com polígonos. Mas agora nós vamos entender da onde vem esse contexto, né? Então preste atenção aqui numa situação muito interessante. Veja o seguinte, primeiro nós vamos falar da área do retângulo, né? Então você diz, mas Paulo, eu sei calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Mas vamos entender da onde veio essa situação. Então imagine aqui o seguinte, eu tenho aqui um retângulo com as seguintes características. Nós temos aqui essa medida do lado ali equivalendo 4 centímetros, a base 4 centímetros e a minha altura 2 centímetros. Né? Então, olha que interessante. Se eu dividisse isso daí dentro em quadradinhos de 1 centímetro quadrado, eu teria a seguinte situação. Aqui, né? Cada quadradinho tem 1 centímetro por 1 centímetro, né? Tanto que acontece o seguinte, se a gente for calcular, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros, né? Então até vamos deslocar esse 4 aqui para cima, vamos deixar esse 4 aqui centímetros aqui para cima e vamos deslocar também esse 2 um pouquinho para a direita para não confundir. Tá aí, né? Então eu tenho ali 1 centímetro, aqui também eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro e aqui eu tenho 1 centímetro, né? Então eu tenho 4 partes de 1 centímetro que daria um total de 4 centímetros. E aqui eu tenho 1 centímetro e 1 centímetro. 1 mais 1 daria 2, ok? Então, olha que interessante, cada quadrado desse tem uma área de lado ao quadrado, ou seja, 1 elevado ao quadrado vai dar 1 centímetro quadrado. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Então eu tenho 8 quadrados que cada quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Então se eu multiplicar o 8 por 1, eu vou encontrar uma área total de 8 centímetros quadrados. Ok? E como é que eu faria para calcular, contar esse total? Eu poderia pegar a quantidade que eu tenho aqui e multiplicar pela quantidade que eu tenho aqui. Então eu tenho 2 vezes 4. E a hora que eu multiplico aqui 2 por 4, eu vou encontrar também 8 centímetros quadrados. Então, lógico, eu não vou, toda vez que eu pegar um retângulo, eu não vou dividir numa quantidade de quadrados, né, iguais ali. Mas daí que surgiu a nossa área. Quando a gente soma todos os quadrados, nós calculamos a área desse retângulo. Ok? Então, para eu calcular a área de um retângulo, basta eu fazer o produto da base pela altura. A única coisa que eu tenho que cuidar agora, e isso é um cuidado a mais que surgiu, é quanto à unidade. Eu tenho que perceber se eu estou lidando com as mesmas unidades. Ok? Então, essa é uma situação muito interessante. Aí nós temos na sequência a área do quadrado. Veja, a área do quadrado, a gente faria a mesma coisa. Se eu pegasse um quadrado de 3 por 3, né? Lembre-se que ele é um quadrado, eu tenho que dividir ele em partes iguais, né? Se eu pegar um quadrado de 3 por 3, eu vou ter essa situação aqui.
eu vou ter o meu quadrado aqui. E se eu dividir aqui, eu vou ter essa situação aqui. Eu tenho, na verdade, quadrados de 1 centímetro de lado. 1 centímetro e 1 centímetro. Aí, lógico, eu tenho 1 mais 1 centímetro mais 1 centímetro e aqui a mesma coisa. Então, é um quadrado de 3 por 3, né? O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, na verdade, eu tenho 3 centímetros de lado. Mas cada quadradinho daqueles, ou seja, cada quadrado desse daqui, tem uma área de 1 centímetro quadrado. Então, quantos quadrados eu tenho de 1 centímetro quadrado? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria 9 vezes 1 centímetro quadrado, o que daria 9 centímetros quadrados de área. Então, na verdade, lógico, eu não vou fazer isso sempre que eu tiver um quadrado, eu não vou ficar dividindo, né, em quadrados de 1 centímetro ali, de lado. Mas eu sei que a área é lado vezes lado, lado ao quadrado, né? Nós faríamos aqui 3 vezes 3, daria 9. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Outro detalhe importante, se o lado estiver em centímetro, a área vai ser em centímetro quadrado. Se o lado estiver em metros, a área vai ser em metros quadrados. Se o lado estiver em hectômetro, a área vai ser em hectômetro quadrado. Então tem que cuidar com a unidade que eu vou usar aí. Beleza? Vamos dar uma olhada agora em 2 exercícios? Olha essa situação aqui. Enquanto eu apago o quadro, vamos fazer esses 2 exercícios ali. Primeiro eu tenho lá na letra A. A letra A eu tenho um quadrado. Ah, como é que você sabe que é um quadrado, né? Porque veja que eles têm os lados iguais. Se aqui vale 2,5, aqui também. E se aqui vale 2,5, aqui também, né? Então, o que acontece? A área desse quadrado vai ser lado ao quadrado. Então, eu vou ter uma área de 2,5 elevado ao quadrado, né? Cuidado que a unidade do lado está em centímetro, então eu vou ter uma área em centímetro quadrado. E olha que interessante, caímos em mais uma situação em que eu sou obrigado a fazer uma conta usando um número decimal, né? Na verdade, eu vou multiplicar 2,5 por 2,5. Ou seja, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5 e 2, 12. Aí, aqui, então 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10 e 2, 12. Agora, 2 vezes 5, 10, eu vou deslocar uma casa. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, eu tenho lá 5, 2, 5 mais 1, 6. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, 6,25. Cuidado! A unidade de comprimento, a unidade do lado é em centímetro. Então, eu vou ter uma área aqui de 6,25 centímetros quadrados. Tá aí. Ok? E agora, a nossa segunda figura é muito fácil, né? Porque eu tenho um retângulo, aí o cálculo da área vai ficar base vezes altura. Então, eu tenho uma base que vale 3 e eu tenho uma altura que vale 2. Então, eu vou ter uma área de 6. Olha, cuidado a unidade. Aqui está em centímetro. O que eu vou fazer? Eu vou passar para centímetro quadrado. Quer dizer, eu vou responder em centímetro quadrado. Tá aí. Ok? Então, nós tivemos aí 2 áreas muito importantes, que são as áreas do retângulo e as áreas do quadrado.
São áreas que eu fiz questão de deduzir a relação, até por uma questão de curiosidade, para você ver da onde veio essa relação ali, da onde surgiu base vezes altura para o retângulo e aonde surgiu lá, né, o lado ao quadrado para o quadrado. As demais figuras geométricas, elas acabam sendo consequência dessas situações iniciais. Beleza? Então é isso. Um abraço para você, capriche, né? Essas áreas são importantes, você vai usar ao longo de todo o Fundamental 2 e também no ensino médio e ensino superior também. A gente usa até hoje em situações do cotidiano, onde você tem que, por exemplo, trocar o piso de uma sala, né? E o piso está sendo medido em metros quadrados. E você quer ter uma noção de quanto você vai gastar. E é muito comum, né? Você vai multiplicar o comprimento pela largura. Via de regra, as salas são, né, a parte, né, o solo ali, o chão, são retângulos, né, representados. Beleza? Um grande abraço para você, até um próximo encontro.